nós estamos entrando em uma área que hoje é conhecida pelos turistas, mas que há muito tempo atrás também foi uma área frequentada por piratas. Hoje eu vou contar a história de Paraty, falar um pouquinho dessas lendas, desses mistérios que envolvem, né, a história da nossa região. Paraty, que foi rota do ouro e mais tarde se tornou uma grande potência turística. O que será que Paraty tem para nos revelar, né? Ao longo dessa viagem que você vai me acompanhar aí, nós vamos contar muitos detalhes dessa história. Claro que não tudo, não caberia, né? Mas nós vamos falar de muitos pontos importantes da história de Paraty. Nós estamos numa região agora em que conseguimos ver o Forte Defensor Perpétuo, um dos principais fortes da defesa estratégica de Paraty, e também o lugar onde Paraty começou oficialmente. Ali foi erguida uma capela em honra a São Roque. Mais tarde, somente com uma doação de terras que será feita por Dona Maria Jacó Melo, que é a fundadora, que Paraty então vai para aquela região que hoje nós conhecemos como Centro Histórico. Mas Paraty nasce nessa área onde está o Forte Defensor Perpétuo, também com outros nomes, Vila Velha e, posteriormente, então, Paraty. No começo do século XVIII, essa região de Paraty ela foi frequentada por piratas, principalmente durante o período de 1701 a 1718, que estava acontecendo ali a Guerra da Sucessão na Espanha. Então tinha um processo que acabava permitindo que esses piratas, esses corsários conseguissem saquear com mais facilidade os navios. A Ilha Grande era o grande ponto estratégico dos piratas, porque por falta de investimento em segurança, investimento em defesa, ela ficava descoberta e era o local onde os piratas se escondiam. No entanto, eles atacavam os navios que saíam por dentro da Baía de Paraty, carregados de ouro muitas vezes, né? E essa região costeira era protegida por fortes, porém não suficiente também para impedir que piratas se escondessem em algumas áreas estratégicas que nós também vamos conhecer. Mas o ponto por onde nós vamos passar é essa região aqui que pega a costa então de Paraty. Nossa primeira parada aqui em Paraty, né, na Baía da Ilha Grande, é o Forte da Tapera. É um lugar interessante porque nós vamos poder ver um pouco dessa logística de defesa, dessa estratégia de defesa que está em Paraty ali desde o século XVIII e foi avançando no XIX, né, enfim. Mas para mim é um lugar de muito desafio, porque uma vez eu estive aqui e confesso que não foi fácil subir a trilha e chegar até o lugar onde os canhões estão posicionados. Aí eu quero ver se hoje eu consigo vencer esse desafio também. Mas lá a gente vai contar um pouco da história então de Paraty, dessas fortificações e também dos piratas. Então aqui é uma pequena trilha até chegar lá em cima no ponto que nós iremos contar parte dessa história. Tá achando que história é só gabinete e ar-condicionado? Sala de aula? Olha só a aventura que nós estamos nos colocando, né? Tá com falta de ar. Mas vamos subir mais um pouquinho. E aqui a gente já começa a avistar os canhões que foram colocados nesse forte. Paraty não nasceu somente para ser cenário, nasceu para ser rota. Primeiro trilha dos Guaianás, mais tarde essa trilha vai dando caminho às estradas, que hoje nós chamamos de estradas reais, mas o caminho velho, por onde o ouro era escoado de Diamantina, Ouro Preto até Paraty,
e de Paraty para o Rio de Janeiro, seguindo dali para Portugal. Fazer essa rota também não era coisa fácil, porque você iria fatalmente encontrar com piratas ou corsários, né? E esses piratas, sem dúvida nenhuma, eram atraídos para esse lugar. O sonho dourado, encontrar todo aquele ouro que Portugal estava levando para a Europa. A Baía de Paraty então se torna um lugar estratégico. Antigamente, Baía da Ilha Grande, só para nós pegarmos melhor esse contexto. E esse caminho era importante, mas um caminho com muitas chances de emboscada. Um caminho onde navios inteiros acabavam escondidos atrás de pequenas ilhas ou em algumas entradas da própria costa. Ficavam à espreita, só aguardando o momento certo para atacar. Nós estamos aqui em uma região de um forte, o Forte da Tapera, uma das grandes e importantes edificações que unia-se a outras construções estratégicas para proteger a costa de Paraty. Mas isso não era suficiente, pois os piratas ainda assim conseguiam passar por essa região e saquear muitos navios, não só com a questão do ouro, mas também mantimentos, coisas que eram necessárias para a sobrevivência por longos tempos no mar. E Paraty não foi construída somente para ser bonita, Paraty também vai servir como defesa. Nesse sentido, nós vamos observar alguns canhões, que estão nessa área, canhões que trazem consigo também uma história importante, claro, instrumento de defesa. Mas para além disso, pode significar pacto de amizade ou também saques que foram feitos em navios que tentaram roubar o tesouro português, o tesouro brasileiro. Nesses canhões, nós conseguimos ver algumas imagens do emblema, do símbolo do rei George, que era o rei da Inglaterra e que fazia negócios também com Portugal. Podem ser presentes para a defesa do Brasil? Podem. E olha que contraditório interessante. Os mesmos canhões que foram cedidos ou comprados da Inglaterra são canhões que atacaram navios ingleses, porque em dados momentos os piratas, que eram assaltantes do mar, bandidos declarados, trabalhavam sem controle, vigiados, muitas vezes caçados. Entretanto, existia um outro tipo de pirata, esse chamado corsário. O corsário era um pirata que navegava com uma carta de curso, ou seja, ele tinha permissão de um país para poder saquear navio de nações que não eram amigas e entregar, obviamente, esse tesouro, esse saque para a nação a quem ele servia. E muitos corsários eram ingleses, e que ironia, não? Canhões ingleses atacando corsários ingleses. Não sabemos bem como esses canhões chegaram aqui. Pode ter acontecido em mesmo a conflitos, mas pode ser por doação, presente, para uma aliança, pode ser compra de Portugal, pensando a defesa desse território que em 1701 começa a ser muito importante para essa questão do ouro, e anos a fio até a construção do Caminho Novo da Piedade. Bora pro próximo. Nós estamos na Baía da Ilha Grande, região de Paraty, mas a Baía da Ilha Grande ela se estende de Angra dos Reis a Paraty, formando mais de 365 ilhas, mar calmo, tranquilo e com uma visão privilegiada, além de muitos esconderijos. Nós não vamos chegar na Ilha Grande até pela distância, mas vocês conseguem vê-la daqui. Essa ilha era onde os piratas ficavam escondidos. Inclusive, o Conselho Ultramarino, por volta de 1711, registra em documentos embarcações piratas que estariam preparadas para atacar. Então não é só lenda, é também verdade. Verdade que nós encontramos nos documentos. Andando por aqui, e talvez depois de algumas imagens que vão aparecer enquanto nós conversamos, vocês vão perceber que existem muitos lugares para se esconder. As embarcações se posicionariam de formas estratégicas, esperando o melhor momento para atacar. Isso é o que nós podemos falar de uma certa oficialidade,
Mas extraoficialmente, caminhando um pouco também para a fantasia, quantos desses lugares não podem ter um tesouro enterrado? Fato que também mais próximo aqui de Paraty nós temos Trindade. E Trindade também foi uma reconhecida área utilizada pelos piratas. Lá inclusive uma lenda, a lenda do tesouro da Trindade. Então assim, não encontramos vestígios direto, mas existem. Existe até uma outra lenda com relação a isso. Certa vez encontraram uma arca de tesouro e esse dinheiro teria sido usado para ampliação da construção da matriz de Paraty. Outra vertente fala do uso do mesmo tesouro, mas para a construção da praça, da parte do centro de Paraty. O fato é que o tesouro vive no imaginário daqueles que de alguma forma entram em contato com essa história e também descobrem que pirata não é só coisa do Caribe, é aqui de Paraty também. Olha, gente, nós estamos chegando aqui no Saco da Velha, que também é um lugar que está aqui para se esconder. Olha para vocês verem como a pesquisa não é fácil. É um lugar paradisíaco. Todo mundo que visitou, aqueles que desejam visitar, vão encontrar aqui cenários fantásticos. Olha, tem... Aquilo ali é construído, ó, não sei por que serve, mas foi construído. É ruína de alguma coisa. O passado é terra estrangeira. Lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Nós estamos aqui agora na Ilha da Cotia. E essa ilha tem uma questão interessante, que ultrapassa o ponto que nós temos conversado, que é a questão dos piratas. A Ilha da Cotia também era utilizada para abandonar pessoas doentes, pessoas que foram condenadas, um sistema brutal da época, mas que fazia parte de todo um contexto, todo um cenário. Mas para além disso também é um lugar paradisíaco, um lugar muito bonito, interessante, com águas calmas, que também chamaria a atenção daqueles que desejassem se esconder. Então não é difícil pensar que piratas também passaram por aqui, mas entender que a Ilha da Cotia então ela tem esse papel, esse significado durante o período de colonização do Brasil, de colonização de Paraty. Nós estamos aqui na Ilha do Mantimento, um local extremamente bonito, rico em fauna, rico em flora, só que no passado, no século XVIII, XIX, era um ponto estratégico para a questão de mantimentos, comida, armazenamento, distribuição, enfim, um local de segurança. Os navios acabavam não adentrando muito próximo à costa de Paraty, até mesmo porque poderiam acabar encalhados. Então eles paravam no entorno da Ilha do Mantimento, onde eles descarregavam e também faziam parte da logística deste momento. É um lugar que revela essa estratégia que faz parte do abastecimento de Paraty e também do abastecimento de navios, embarcações que saíam daqui levando mercadorias para o Rio de Janeiro ou mesmo para Portugal. Se a Igreja Nossa Senhora dos Remédios foi feita realmente com o ouro dos piratas, nós nunca saberemos. Claro que é parte de uma lenda, mas a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios também marca o nascimento de Paraty. Nascimento que aconteceu pelas mãos de uma mulher, Dona Maria Jacome de Melo, que em 1636 doou as terras que hoje fazem parte da cidade de Paraty.
Antes disso, Paraty nasceu onde está o Forte Defensor Perpétuo, com a igreja de São Roque. Mais tarde, foi de fato efetivada como vila por essa ação. Ação que também era resultado da escolha de uma outra mulher, Dona Mariana de Souza Guerra, a condessa do Vimieiro, que doou parte da capitania de Itanhaém para Maria Jacome, que vai então ter essa boa vontade de doar terras para a elevação então de Paraty, que será parte de uma rota estratégica que formará o caminho do ouro. Foi um bom passeio, né? Voltamos agora para a terra firme, conhecemos um pouco das ilhas, um pouco da história. É claro que pequenas pílulas da história, porque tem muita coisa para contar. E quando nós falamos de Paraty, tem alguns autores que são muito importantes para a gente poder pensar Paraty, por exemplo, como Thérèse Tomaia, que fizeram um belíssimo trabalho onde eles encontram e demonstram coisas da cultura, da história, do cotidiano de Paraty, lendas, que é coisas que nós adoramos também. Quando nós pensamos esse período, nós também precisamos olhar para Francisco Sodré Toledo, em Estrada Real. Tanto a Estrada Real, o Caminho Velho, como o Caminho Novo da Piedade. São livros que também serviram como fonte para que a gente pudesse pensar um pouco toda essa história. Sei que curiosidades ficaram e tinha muita coisa que eu queria contar, mas vamos deixar para outros vídeos. Entre tempos é uma forma da gente poder caminhar aí entre o passado e o presente, olhando para o quintal da nossa casa.